Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Quando o pastor me convidou semana passada para estar ministrando nessa noite, eu me lembrei dos trabalhos de conferências missionárias que nós realizávamos, e sempre nós trazíamos pessoas, missionários inclusive da África, Senegal, Angola, de São Asas do Socorro, e havia as ministrações na comunidade, na igreja onde nós participávamos. Mas quando os missionários iam embora, a igreja, a congregação ficava sempre aquele sentimento de culpa, vamos dizer assim, por não estar envolvido num projeto que eu diria empolgante, como é um projeto de missões. A fragilidade da nossa vida, e pelos testemunhos que nós ouvimos, nós temos consciência de quanto nós vivemos com essa percepção de que nós duramos pouco tempo. Parece-nos que as necessidades são grandes e a nossa vida é muito curta para atender a todas essas necessidades. E nós deparamos então com o desafio de aproveitar bem o nosso tempo, porque muitas vezes nós perdemos tempo com coisas desnecessárias, no sentido de fazer o que é essencial. E aí nós passávamos para o rebanho a perspectiva de que todos nós podemos estar envolvidos em missões, não só de uma forma indireta, porque Deus nos chamou para termos a nossa parcela de contribuição com a obra missionária, com o trabalho missionário. E eu gostaria então de compartilhar com os irmãos um pouco dessa reflexão que nós compartilhamos com a igreja, que gostaríamos de fundamentar no texto de Jó, no capítulo 42, essa reflexão, que nós intitulamos a reflexão bíblica de hoje como Missões, o desafio da manifestação de Deus. O texto que nós vamos ler é um texto que foi produzido depois de muita aflição, de muita angústia, de muito sofrimento. E o texto diz, depois que Jó tem uma experiência pessoal com Deus, depois que Jó tem uma experiência de se identificar com Deus de uma forma mais dinâmica, ele diz, Jó capítulo 42, versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mesmo sentados, eu queria fazer uma oração pedindo a Deus que Ele continue falando conosco, como tem feito através das ministrações, do louvor, do teatro. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui reunidos no Teu nome, com a consciência da nossa fragilidade. E sabemos que se o Senhor não falar, nosso coração não será aquecido, as vidas não serão transformadas. Se o Senhor não agir no nosso meio, Pai, as vidas não serão libertas. Por isso nós te pedimos, Pai, cientes de todas as nossas limitações, que o Senhor venha revelar a Tua glória como o Senhor tem feito aos Seus filhos. O Senhor possa transformar as nossas vidas dia após dia, aperfeiçoando os nossos passos na Tua presença. Tu sabes, ó Deus, o desejo sincero que nós temos de Te servir e de andar contigo, Pai. Mas também conheces e sabes que nós não temos forças para caminhar sozinhos. Por isso, Deus, segura em nossas mãos. Senhor, fortalece aqueles que estão fracos, anima os que estão desanimados. Senhor, que nós possamos contemplar a Tua glória
E diante dessa contemplação, Pai, a nossa vida seja impactada pelo Teu poder, Pai. Poder do Espírito Santo que transforma, que liberta, que salva, que cura, que opera onde o homem não pode operar, que realiza milagres. Ó Deus, nesta noite nós pedimos a Ti, Senhor, tenha misericórdia de nós, o Teu povo, a Tua igreja, e revela a Tua glória no nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto, quando eu leio, ele traz para nós uma necessidade de percepção de que muitas vezes a igreja tenta fazer com que a manifestação de Deus seja constante no meio da sociedade em que nós vivemos. Mas nós nos deparamos com um grande desafio, que é essa percepção de que Deus está habitando em nós, de que Deus habita em nós. Muitas vezes nós temos uma ideia um pouco difícil de ser articulada em palavras sobre a habitação de Deus, mas uma das coisas que nós podemos dizer e afirmar sem sombras de dúvidas é que Deus habita no meio do seu povo. Deus habita aqui onde nós estamos, não no sentido de ambiente, mas sim que Deus está habitando em nós. Deus habita no seu povo, porque todas as vezes que Deus manifesta a sua glória, nós ficamos como Jó, assim como Jó. O que acontece quando Deus se revela, quando Deus mostra a sua face no meio do seu povo, irmãos? A primeira coisa que nós percebemos é a consciência da nossa limitação, da nossa pecaminosidade. Eu me lembro o que aconteceu com a narrativa de Jó, é semelhante à narrativa de Isaías. No capítulo 5 de Isaías, ele era um profeta que chegava e anunciava o pecado do seu povo, dizendo: ai daqueles que bebem, ai daqueles que trocam as coisas que não deveriam, o mal pelo bem, o bem pelo mal. E ele era um profeta que, na sua ação profética, ele era bastante aguerrido e atacava e combatia e apontava os erros do seu povo no capítulo 5, mas no capítulo 6 começou a narrativa interessante de Isaías, quando ele diz que viu a glória do Senhor. Quando ele viu a glória do Senhor, ele diz: ai de mim, e vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus e que Deus revela a sua glória no meio do seu povo, o que fica mais evidente é a nossa consciência de limitação, de pecaminosidade, de necessidade de estarmos mais próximos de Deus. Então, quando Jó viu a Deus bem de perto, ele disse: olha, Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e quando eu te contemplo, eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Deus habita no meio do seu povo, e essa consciência é a primeira, diria, necessidade de todos aqueles que querem realmente fazer um trabalho missionário bem feito. As pessoas que vão ser alvos do nosso trabalho missionário, elas precisam de encontrar a Deus, elas precisam de ter uma experiência com Deus, mas essa experiência com Deus começa com o povo de Deus. Elas não querem
E é lógico, a mensagem tem que ser proclamada, mas elas não querem só ouvir o nosso discurso, elas querem ver que Deus habita em nós, que Deus está em nós. Nós temos ciência também de que Deus habita em nós, de que o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele lá ou ele aqui, porque como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está aí, você. E eu tenho certeza disso, que existe uma grande potencialidade, irmãos, e essa potencialidade precisa ser irrompendo, mais cedo ou mais tarde, nós todos vamos descobrir que o que precisa ser feito não é o que nós vamos fazer, mas o que Deus vai fazer através de nós. Eu gostava muito de brincar com um pastor amigo meu, que todas as vezes que ele subia para ministrar, que eu falava para ele, ele dava aula também de homilética, eu falava assim: meu irmão, deixa Deus te usar, porque eu sei que você tem muito preparo para falar, mas eu não quero te ouvir, eu quero ouvir Deus através de você. Eu sei que você é muito culto, você é inteligente, você é intelectual, mas o que eu preciso, o que minha alma precisa é de ouvir Deus. Porque se Deus não falar, o milagre não vai acontecer. Nós vamos ficar empolgados, nós vamos ficar admirados, impressionados, mas não vai haver mudança. Vamos entrar e retornar para as nossas casas de um templo da mesma forma. Mas quando Deus manifesta no meio do seu povo, quando Deus manifesta no louvor do seu povo, irmãos, o nosso coração é transformado. Aí a nossa alma enche de esperança, o nosso coração que estava triste se enche de alegria, porque na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, né? É importante a gente entender que isso não é produzido por manipulação humana, que não é produzido por apelos emocionais, mas é produzido por uma presença confortante, revigorante, alentadora do Espírito Santo de Deus, que nos contempla em nossa limitação, em nossa miséria existencial e diz: olha, eu te tomo pela mão, te levanto e te digo: você é meu filho, você é minha filha, eu te amei, foi pago um alto preço, o preço de sangue que Jesus pagou, para que eu e você pudéssemos hoje, no nosso tempo, aqui e agora, anunciar que Cristo é a salvação, que Cristo é a solução para todo o mundo. Deus habita no meio do seu povo, Deus habita no meio dos louvores do seu povo, e é importante nós percebermos o discurso de Estevão, o discurso de Paulo, deixaram isso bem claro, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque o templo que Deus habita é você. A santidade não está no lugar. É interessante isso, né, irmãos? Quando eu comecei a projetar alguns templos, e essa necessidade de fazer projetos e aprovar no CREA e construir templos e mais não sei o que, a gente tem ciência absoluta de que Deus não habita em altares nem em templos feitos por mãos de homens. É concreto, é aço, mas a obra que Deus fez, o templo que Ele edificou, que é você, eu tenho certeza que Ele habita. E Ele está aí dentro. E Ele quer nos usar. Mas essa consciência tem que existir em nós. De que não é o nosso discurso, não é a nossa técnica, não são as nossas disposições, as nossas emoções, mas acima de tudo, o Espírito que habita em nós, que será o veículo, o instrumento de Deus para realizar a obra de Deus, que Deus quer que seja realizada. Agora, nós estamos num dilema de como depender do contexto simbólico para anunciar esta mensagem sem idolatrar esse contexto simbólico.
como utilizar a palavra, o canto, a música, como utilizar todas essas ferramentas e aparatos que nós temos para anunciar, para proclamar, fazer a proclamação da palavra de Deus, sem que o nosso foco seja voltado para esses objetos. Eu gostaria então, nesse segundo tópico, de falar um pouquinho para os irmãos sobre a questão da limitação do nosso contexto simbólico. Primeira coisa que gostaria de deixar bem claro é que o discurso com Deus, ou acerca de Deus, ou em Deus, ele é um discurso inefável. Paulo descreve essa experiência, dizendo que uma certa vez ele foi arrebatado a um tal local, se no espírito ou fora do espírito, Deus o sabe, mas ele viu palavras inefáveis. E é interessante nós começarmos a pensar, bom, se em Deus o discurso é inefável, é transcendente, ultrapassa os limites da linguagem humana, qual seria então nossa grande necessidade, o nosso grande desafio hoje, de permitir, de falar de Deus, de mostrar Deus, ou evidenciar Deus, sem depender desse contexto simbólico? Os alunos que nós estivemos falando no domingo pela manhã, eu comentei com eles sobre isso na aula passada, retrasada, que não importa o que a gente venha falar sobre Deus, sempre o que não foi falado permanecerá maior. Não importa o que foi dito acerca de Deus, sempre o não dito continuará ainda reclamando mais coisas para poder evidenciar isso. Ou seja, se eu fico calado, a palavra não é lançada. Mas quando eu lanço a palavra, o que eu deixei de dizer ainda ficou maior. É essa limitação do contexto simbólico que eu gostaria de desafiar os irmãos a pensarem nesse sentido de que talvez Deus possa nos usar de várias formas, além daquelas que nós estamos habituados a ir discursar, pregar, ensinar. E é nessa perspectiva que eu gostaria de lembrar os irmãos de que todo o contexto simbólico que nós utilizamos, também nós corremos o risco de cometer erros, equívocos, placas que sinalizam uma coisa, mas que indicam outra. Eu cito o exemplo aí de Elias no Monte Horebe, em 1 Reis 19, versículo 11 a 13, onde nós encontramos a narrativa de Elias fugindo de uma perseguição religiosa. E quando Elias fugia dessa perseguição religiosa, ele estava muito abatido. Achei interessante a narrativa da vida de Elias, até o fato dele também, como um grande profeta de Deus, passar por depressão a ponto de desejar a morte. E esse homem que estava sendo perseguido, ele procurava ver Deus, ter uma experiência que nós chamamos de teofânica, teofania, manifestação de Deus na sua vida. E ele procurava então Deus no grande e forte vento, mas Deus não estava nesse grande e forte vento. Ele então viu um terremoto e achou que Deus poderia estar nesse grande terremoto, mas Deus também não estava nesse terremoto. Ele procurou Deus em meio ao fogo. Eu lembro o episódio da sarça ardente, como aconteceu com Moisés, mas Deus não estava no meio do fogo. E de repente, ele ouviu uma voz mansa e suave.
Existem momentos da nossa vida, irmãos, que nós costumamos pensar muito dentro de um contexto evangélico. E eu diria para vocês que o nosso evangeliquez muitas vezes nos atrapalha quando nós estamos tentando de alguma forma mostrar às pessoas Deus que nós servimos. Nosso discurso evangélico, muitas vezes, a nossa temática, o nosso ritualismo, a nossa formalidade, muitas vezes atrapalha. E nós temos que estar abertos às várias possibilidades de manifestação de Deus. E aí, eu gostaria de desafiar os irmãos a entender o que eu gostaria de falar sobre questão missionária. O desafio da presença de Deus no contexto missionário. Porque quando nós vamos proclamar a palavra de salvação, nós temos dois conjuntos de pessoas, os desconhecidos e os conhecidos. Aos desconhecidos, eu cito o exemplo de Eliseu e da Sunamita, em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo de número 9. Essa narrativa bíblica nos conta que o profeta era um homem que só passava. Constantemente ele passava por aquela região. E aquela mulher, que era muito rica, observava a atitude, a postura de Eliseu. E nesta frase do capítulo 4, versículo 9, ela diz: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Pode ser que eu e você não sejamos desafiados a sair para alguma nação, para algum país, falar do amor de Cristo. Mas até mesmo no silêncio, as pessoas podem enxergar Deus nas nossas vidas. A nossa postura, a nossa maneira de conduzir a nossa vida, como aconteceu com Eliseu. Vejam outro exemplo também do que aconteceu com os conhecidos, no caso das esposas e maridos, para os quais havia necessidade de proclamar, de anunciar, de falar acerca da salvação de Cristo. Esse discurso não era um discurso teórico. 1 de Pedro, no capítulo 3, versículo 1, diz: se ele não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Ou seja, irmãos, o que nós gostaríamos de enfatizar nesta noite, diante desse número grande de referências bíblicas, é de que Deus pode nos usar aonde nós estamos, do jeito que nós estamos, na condição em que nós nos encontramos, nós podemos também nos envolvermos com a obra de ganhar almas para Cristo. A igreja do Senhor Jesus pode aceitar esse desafio de continuar sendo uma testemunha vibrante, que evidencia que Deus não está morto, que Jesus não está morto, que Deus não é só um discurso, uma figura retórica, mas que Deus está vivo, que Ele é real, que Ele quer agir no nosso meio. Eu gostaria, nesta noite, de desafiar a todos nós a lembrarmos a descoberta de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. Você consegue ver Deus no sorriso do irmão? Você consegue ver Deus no abraço do irmão?
Você consegue ver Deus no jeito do irmão viver a vida? Nós podemos enxergar Deus, nós podemos ver Deus. É por isso que eu gostaria, mesmo sentado junto com os irmãos, de fazermos uma oração pedindo a Deus que Ele abra os nossos olhos. Eu não quero ver Deus, contemplar Deus somente no discurso, só ouvir falar acerca de Deus. Eu quero ver Deus no sorriso das nossas crianças. Eu quero ver Deus no abraço do irmão, da irmã. Eu quero ver Deus no companheirismo, na solidariedade. Eu quero ver Deus no trânsito. Eu quero ver Deus nas empresas, nos colégios, nas faculdades. Eu quero ver Deus agindo não só dentro do templo. Quero ver Deus agindo em Goiânia, quero ver Deus agindo no Brasil, quero ver Deus transformando o coração das pessoas, dos corruptos, quero ver Deus fazendo uma obra de avivamento na igreja. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo que o Senhor habita em nós. Fechemos os nossos olhos. Senhor, nesta noite que nós estamos reunidos no Teu nome, e temos nesta noite também uma proposta, estarmos refletindo sobre a obra missionária. Sabemos que o Senhor tem reservado muitos homens e mulheres com talentos, com chamadas específicas para a obra missionária, Pai. Mas também nós acreditamos que nós somos instrumentos Teus para evidenciar o amor de Cristo ao nosso mundo, para que todos percebam que Deus está vivo, que Jesus está vivo, que Deus habita entre nós e é real. Por isso, ó Pai, queremos pedir ao Senhor nesta noite toda timidez, toda limitação, todo o condicionamento que nós estamos sujeitos, que tem impedido a manifestação do Teu poder. Que nesta noite o Teu Espírito Santo continue agindo no nosso meio, Pai. E venha nos usar, Senhor Deus, de uma forma toda especial, de uma forma diferente. Pai, que nós possamos, ó Deus, ser instrumentos poderosos em Tuas mãos, ó Pai. Queremos ser usados pelo Senhor, meu Deus, não somente com o discurso, mas como aqueles, ó Deus, que evidenciam a realidade de que Deus é vivo, que Deus está presente, de que Deus é real. No nome do Senhor Jesus, Pai, nos ensina a amar as pessoas como o Senhor as ama, e aperfeiçoa a história da Tua igreja na face da terra. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.